antes de você ir de fato para ver a manifestação patológica, vamos dizer. Você já tem que ter uma anamnese. Está na norma, inclusive, né? Sim. A gente tem que coletar dados, olhar projeto, conversar com os responsáveis pela manutenção, olhar o manual de uso, operação e manutenção. Começa desde a especificação, né, do material que foi aplicado até o uso, operação e manutenção. Muito obrigada a todos vocês que fazem parte dessa história, que estão aqui hoje, que contribuíram para que esse momento acontecesse. É uma honra enorme assumir a presidência do IBAP São Paulo. Eu prometo dedicação, trabalho, compromisso absoluto com essa instituição que transformou a minha vida. Estou segura e confiante, pois consegui reunir não apenas uma diretoria, mas uma verdadeira tropa de elite técnica para essa gestão, a quem também preciso agradecer antecipadamente. E, para completar, contamos ainda com um conselho consultivo que funciona como a nossa central de inteligência estratégica, sempre pronto para orientar, provocar, elevar o nível das nossas decisões. E todos nós estaremos juntos nesses 2 anos para construirmos um grande legado. Esse encargo de presidente é muito mais do que um título. Para mim, significa a confiança de todos vocês e a certeza de que eu estou no caminho da boa conduta profissional, moral e institucional. Esse reconhecimento é algo muito maior do que eu podia imaginar. Me desejem sorte, porque coragem eu já trouxe. Obrigada a todos. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez eu aqui com vocês, Vladimir Rodrigues, junto com a Lê Oliveira, para mais um episódio de papo, né? Mas com um tema muito relevante, de muita expressão. E acho que hoje a gente vai explorar um pouco além do canteiro de obra, dos escritórios e até de projeto. A gente vai falar sobre os desafios da construção civil na visão do perito. E por isso nós estamos recebendo aqui hoje a Fabiana Albano, ela que é presidente eleita do IBAP São Paulo. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês e falando de um assunto que acho que todos somos apaixonados, né? Que é a construção civil. Então, para mim, te agradeço grandemente pela oportunidade. Imagina que isso. Imagina. Fabi, nós vamos falar um pouquinho do IBAP, mas antes, essa parte da visão do perito é muito importante, né? A gente tem, entre os desafios já da construção civil, a qualificação, né, que é um problema grande, né? A qualificação e a qualidade que está tendo dos nossos colaboradores, a gestão e o planejamento das obras, que devido a essa gestão a gente tem uma quantidade muito grande de obras atrasadas e a gente sabe que quando tem atraso também tem um impacto na qualidade da obra, não tem como. Esse aprimoramento técnico, que a gente bateu um pouquinho o papo aí até no esquenta, manutenção preventiva, essa parte de a gente está entregando um produto, a gente falando da norma de desempenho, a gente como construtor e que é o produtor, né, é responsável pelo desempenho do produto, mas não tem como, né, garantir o desempenho se o cliente usuário não cumprir a parte dele, né? Então entra muito essa manutenção preventiva e vocês como peritos e têm muito acesso aos condomínios posteriores sabem a dificuldade deles entenderem e aculturar, né, que eles têm a parte deles. Tem uma confusão muito grande com relação a garantias. Eles acham que por aquele sistema, aquele produto estar em garantia, nesse período de garantia, eles não têm responsabilidade nenhuma. Então, é uma falha até cultural, né? É verdade.
tem muitas falhas, anomalias e vícios construtivos que, com essa situação de desafio da construção, deve ter tido um impacto. Até a gente lá na Endia trabalha muito com os dados de assistência técnica, então a gente vê que há muitos anos o percentual do que está dando falha de assistência técnica geralmente não muda, que é um vício do setor, que é a falta de retroalimentação. Então, você sabe que o setor falha sempre no mesmo lugar. Mas eu acredito que, com esse momento da construção civil, isso deva dar uma movimentação, uma mexida. Então, nessa parte do perito que já entra logo na entrega, vocês devem ter já identificado alguma diferenciação. Tem a parte de inovação e tecnologia. Então, a construção civil tem buscado, né? A engenharia tem buscado muita inovação, muita parte de tecnologia, ferramentas. Como que os peritos estão buscando isso também? Estão utilizando inteligência artificial? Qual que é a visão de vocês da inteligência artificial? Porque agora o computador virou um especialista de tudo, né? Sabe tudo de engenharia. Então, essa é a ideia dos desafios. Depois a gente vai te provocar para você falar um pouquinho do que você pretende nessa tua gestão do IBAP que está para iniciar. Sim. Mais uma vez, parabéns pela Obrigada. eleição. Estamos felizes de ter essa proximidade com mais um presidente que a gente é muito amigo, verdade. né? Isso é legal. Legal. E o que você identifica na profissão de engenharia atualmente? A gente tem tido um problema muito grave da renovação dos engenheiros. Então, a engenharia perdeu um pouquinho o sex appeal, como o pessoal fala, né? Nessa área dos peritos, vocês têm sentido isso? Porque o que a gente tem visto, eu principalmente na parte de assistência técnica, lidando com os nossos clientes, é que tem migrado muitos profissionais da assistência técnica para a perícia. E daí você fala, e você escuta muito, cansei de ser vidraça, agora quero virar pedra, né? Como se fosse. O que vocês estão sentindo disso daí? É um movimento que vocês enxergam até positivo, porque, queira ou não queira, esse profissional, pelo menos ele vem com uma bagagem boa, né? Pelo menos, teoricamente, deveria saber o que não fazer errado, né? Saber, ele pode até não saber, mas ele já viu e não se deu conta, no mínimo. No mínimo, né? Mas assim, é bastante coisa que você perguntou. Imagina. Eu vou tentar ir lembrando e aqui respondendo. Essa primeira parte que você falou da necessidade de manutenção, né? Das anomalias e aí da classificação, se é um problema, é um vício construtivo, é um problema de falha de uso, manutenção, operação, né? Isso é uma coisa que sempre existiu, né? A cultura da construção civil é muito diferente, por exemplo, dos automóveis, né? Que acho que vocês já ouviram essa comparação, né? O cara compra o carro, ele troca o óleo, ele enche o pneu, e quando precisa fazer a revisão, ele leva na concessionária que ele comprou, inclusive, né? O construtor nem exige que chame ele para fazer a revisão. Mas, enfim, a gente vem passando por um processo de cultura de manutenção, né? Isso se reflete na evolução das normas, com a publicação da norma de garantias, a própria norma de desempenho. A gente vem trazendo a cultura da necessidade da manutenção. Com a publicação da norma de garantias, ficou muito mais claro que o não cumprimento da manutenção faz você perder a garantia. Então, quando o consumidor, ou usuário, ou gestor da edificação, ele sente que ele pode perder garantia se ele não executar a manutenção, aí ele presta atenção na manutenção. Né? E é importante a gente falar que a cultura de manutenção não é, eu fiz a manutenção, tá aqui a nota fiscal. Né? É como foi feita essa manutenção. Por isso, né? Por quem, de que forma, e também a necessidade dos construtores, né, de fazer um manual de uso, operação e manutenção bom. Que antes, quando saiu a norma do manual, eles, nossa, mais uma coisa que a gente vai ter que cumprir.
E hoje já está muito mais claro que isso foi um avanço para eles também. Sim. Que o fato de estar no manual, a instrução de como fazer a manutenção, com quem fazer a manutenção, né? Isso traz uma segurança para ele de que ele informou o consumidor. Então, o consumidor tem que executar da forma que ele está falando, sob pena de perder a garantia e até desempenho. Mas o que a gente tem visto assim na prática, primeiro que a entrega nem sempre, quando a gente fala do programa de manutenção, né, que realmente são as rotinas bem definidas, O plano né, de o manutenção. plano para assim o condomínio implementar com essa informação um plano de gestão, um plano de manutenção. Esse programa, na grande maioria, é genérico. Então, ele não é um programa que a gente comenta que, assim, a legislação diz, que é o Código de Defesa do Consumidor, você tem que prestar informações claras e precisas com relação ao seu produto. Sim. E ser claro e preciso não é entregar um programa genérico. Exatamente. Então, já começa a pecar nessa situação. Uma outra situação que a gente se depara é que quando o incorporador, né, o produtor ali, não vou falar incorporador porque às vezes é consultor, é incorporador, o produtor ele é questionado juridicamente, a primeira defesa dele é questionar se o usuário cumpriu a parte dele. Isso. E a gente tem visto muita resposta do tipo, eu não vou gerar provas contra mim. E daí, e a justiça acata isso. É um movimento que vem sendo feito, né? A questão do aculturamento também dos magistrados, né? Dos julgamentos. A CEBIC tem feito bastante evento com relação a essa conscientização dos julgamentos, né? Inclusive, eu tenho participado de eventos que falam de especialização de varas para a construção. Da mesma forma que tem a vara empresarial, a vara de família. Então, aí tem um movimento que quer implementar a vara especializada em construção. Porque realmente merece, no meu ponto de vista. É uma questão muito específica, né? Um juiz que trata de construção e que trata, de repente, de um assunto que é completamente diferente. A especialização na construção, a construção ela é complexa e ela tem meandros que só um especialista para fazer o julgamento. Então, né? mas quando você vê um juiz, ele para julgar, ele toma como referência o perito judicial. Isso. O que a gente questiona, fala assim, não é que o juiz está acatando aqui. O perito judicial começa, ele fala assim, se ele acata aquilo, dificilmente. porque você vem como assistente técnico e faz esse questionamento. É frustrante muitas vezes. É frustrante, porque o perito judicial fala assim, concordo. Fala assim, criatura, você não você é um técnico, você não é um jurídico. Isso. Você não tem que ver Nem deve ser, extrapolar. Só que eles extrapolam essa parte. Então fica frustrante, porque quando você quer aculturar os produtores, fala, olha, entreguem as informações claras e precisas, um bom programa. Tá, eu entrego um bom programa, mas amanhã não serve para nada. Então... na verdade, o não serve para nada não existe. Não existe. Porque ainda que o usuário não use, ele deveria usar e isso já é uma prova favorável para quem é o produtor. Tá. Né? Então, assim, como que o perito deve agir nessa situação, né? Que é o correto. Eu sei que não é o que acontece muitas vezes, mas o correto e como o perito deve agir. Antes da perícia, ele já tem que solicitar um monte de coisa. Né? E eu, quando eu pego uma perícia para análise de vícios construtivos, gente, eu quero o manual de uso, operação e manutenção, eu preciso do histórico de manutenção e intervenções feitas, eu quero o plano de manutenção, eu quero conversar com os responsáveis da manutenção, antes de você ir, de fato, para ver a manifestação patológica, vamos dizer. Você já tem que ter uma anamnese. Está na norma, inclusive, né? Sim. A gente tem que coletar dados, olhar projeto, conversar com os responsáveis pela manutenção, olhar o manual de uso, operação e manutenção. Começa desde a especificação,
né, do material que foi aplicado, até o uso, operação e manutenção. Então, passando pela construção. Então, o perito, ele não pode ir para a perícia desavisado. Eu vou lá ver o que aconteceu. Não, antes dele ir, ele já tem uma lição de casa, né? Além de ler os autos. Ele tem que ver se nos autos está juntada toda essa informação, porque essa informação, ela é imprescindível, Sim. né? Não existe direitos sem deveres. Exatamente. Né? Você tem que ver como que é o histórico daquela edificação para você fazer o diagnóstico daquele problema, né? Então, como é que foi dito para esse usuário que ele tinha que cuidar desse sistema? Foi dito? Se foi dito, como foi falado para ele fazer? Foi feito? Como foi feito? Por quem foi feito e quando? Né? Porque além de fazer, também tem periodicidade. E o que eu me debato muito nas perícias é que o condomínio ele até apresenta, eu fiz a manutenção, ó minha nota fiscal, né? Aí cabe a mim levantar se aquele serviço foi bem feito, mas ainda quando tem a nota fiscal. Porque muitas vezes o zelador aparece com uma planilha de Excel. E olhe lá, né? Olha, fiz isso tal dia. Né? Então, assim, para a perícia, o mundo ideal é que o construtor ofereça a informação de forma precisa, né? Detalhada, clara, e que o gestor da edificação realize a manutenção e que prove que realizou da forma correta. E aí sim a gente tem todos os elementos, né? Junto com o projeto e o histórico da edificação, para falar, olha, aqui houve uma falha, sim, de construção, houve uma falha de operação, de uso, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente vê por aí, né? Eu imagino que, para isso, o desafio é muito grande, porque por mais que a gente... Os manuais mais maduros que tenha, não genéricos, os mais maduros, eles se perdem muito rápido, porque não tem uma cultura da importância. Acaba descredibilizando aquele documento ainda. Que nem a bula do remédio. A bula do remédio é daquele tamanho, umas letrinhas pequenininhas. Parece que é para você não ler. Então Sim. tem um manual completo, mas se não está numa linguagem adequada e se não está conscientizado de que aquilo tem uma importância de ser cumprido, a pessoa não vai ler, vai guardar. Então, por mais completo que seja. Mas se você pegar antigamente e hoje, você vai ver que houve uma evolução, né? Sem Tanto dúvida. que nas entregas eles já apresentam o manual, eles falam da importância do manual. Então, assim, o manual não é mais só um negócio que você... Principalmente área comum, né? Área útil ainda o proprietário pega, guarda e faz o que ele quer ali, né? Sim. Ele está Mas assumindo o risco. Ele né? assume um risco, mas principalmente nas áreas comuns, o manual hoje é um documento que está sendo relevante. Fora a complexidade, né? Você tinha obras há 20 anos atrás que o que era um sistema complexo dentro de um prédio? O elevador, né? Não tem muita Então, complexidade. mas se você Hoje em pegar- dia, você tem bombas inteligentes, você tem uma automação e não estamos falando de prédio corporativo, nós estamos Não, falando de residencial, né? Então, eu acho que essa evolução, né, que teve, a gente fala do manual, o primeiro trabalho que nós fizemos do manual do proprietário foi em 99 para 2000 lançamento. Então, você fala assim, é muito tempo que a gente está batendo nessa tecla, eu acredito que depois, com a norma de desempenho, deu um upgrade, porque daí você chama atenção, daí você teve Você criou parâmetros. né? daí você tem uma revisão das normas, daí você tem a norma de reformas, porque tem a intervenção, e daí tem muita... ele fez a intervenção, ele fez uma modificação e continua com a mesma garantia? Não. Começa a ter uma assunção de responsabilidade de um terceiro. Depois você vai para a norma de manutenção mesmo, que foi um up, a norma de inspeções prediais, que a gente fez um trabalho grande para dar importância para a manutenção, dar importância para o gerenciamento das reformas. Sim. Né? Então, teve uma evolução. Teve. Normativa bem substancial. Né? E agora a cultura é absorver tudo isso. Né? Mas você está sentindo isso? Sim. Principalmente nas perícias.
Né? Lógico que assim, o que aconteceu? Depois da pandemia, a gente teve um boom de peritos, né? E aí, aquelas propagandas de seja perito judicial Eu ia falar isso. e fique milionário, né? Aquela coisa... Ou fique milionário é boa, né? Porque se faz um laudo Não, e ganha 20 mil. E trabalhe Nossa. pouco. Trabalhe pouco, a hora que você quer. Isso, Parece que é assim, a coisa mais gostosa, né? É. Nossa, como que eu não vou fazer engenharia? Né? Pelo menos tem um item da engenharia que vale a pena. Um segmento que vale a pena. É uma área que, assim, você precisa gostar, né? Porque o perito ele precisa estar estudando o tempo inteiro. É muito É complicado. o tempo inteiro. Você tem que estar atualizado, estudando, as normas evoluem rapidamente, né? E não é assim, né? A gente sabe que não é seja perito judicial e seja feliz. Né? A gente tem muito perrengue, a gente tem muita dificuldade, a gente tem muita justiça gratuita. E, enfim, problemas aí de responsabilidade também, né? Civil e financeira, né? Aquela coisa de você estar trabalhando com o dinheiro de alguém. Você está responsabilizando alguém por um problema técnico que deveria, em tese, você ser o expert. Então, se você está se aventurando, esteja preparado. É verdade. Né? E não é muitas vezes o que a gente vê. E os grandes debates que eu vejo e que as pessoas me perguntam é, Fabiana, pô, o perito foi lá, tirou um monte de foto e foi embora, e depois veio um laudo, sem classificação nenhuma, o cara coloca lá tudo que tem uma trinca, ele fala que não atendeu o desempenho, né? Até o acabamento estava desosqueado, ele tirou foto, faz um laudo de 100 folhas, mas se você for ver, não tem conteúdo técnico. Não, eu já vi foto de gancho que o perito coloca como armação exposta. Nossa. Da estrutura desse fascínio. Então, Meu Deus. isso é um problema muito sério que a gente tem com os peritos, né? E esse é o trabalho do IBAP. Eu fui, tem um estádio aqui em São Paulo, eu não vou falar para não ter problema. Um estádio de futebol grande. E aí me chamaram lá, um dos diretores que entende de futebol, falou, preciso fazer uma reforma e tal, porque nós estamos com muito problema, nós vamos jogar o Campeonato Paulista e precisamos adequar até fevereiro, tá bom. Eu falei, então eu vou levar um perito, vou levar alguém que faça um laudo de problemas e de solução. Não, já tem um aqui, pode vir, é só pôr preço. Eu fui ver a foto. Não tá escrito trinca, então, armação exposta. Gente, não. Isso eu juro. Umidade. Quando eu estou na posição de assistente técnico, que eu pego um laudo desse, eu deveria cobrar o triplo do perito. Porque a gente tem que dar aula. A gente sabe que muitas vezes o juiz não vai ler aquilo. O perito, que ele vai querer te entregar o quanto antes, sendo vago e superficial, né? Não, esse problema já foi descrito no laudo. E ele não descreve o que ele falou no laudo que diz respeito àquilo. Né? E é muito frustrante para o assistente técnico quando a gente pega um perito despreparado. Né? E aí vai para a segunda instância e muitas vezes a gente vê muita injustiça. Né? Mas, via de regra, se o perito ele faz os cursos do IBAP, ele está atualizado com as normas, ele vai saber como conduzir uma perícia e a justiça vai ser feita, que é o que a gente busca sempre que a gente tem uma lide, né? Um problema entre duas partes. Mas muitas vezes a gente vê que a perícia é realmente um calcanhar de Aquiles na questão da justiça, né? Mas é um trabalho que a gente vem fazendo. Os peritos estão procurando se atualizar, porque também um perito que não se atualiza, e ele pode entregar 2 laudos ruins. No terceiro, o magistrado mesmo vai falar, olha, eu gosto de você, mas você está atrapalhando o meu serviço. Né? Porque o juiz não vai continuar com você se você não decidir de forma fundamentada a questão das responsabilidades. Eu costumo falar que o perito não decide a responsabilidade. Ele classifica e o juiz deixa a bola para o juiz chutar e afirmar de quem é a responsabilidade. Né? E até isso que a 13752 determina que seja feito, a norma de perícias na construção civil. Ela determina que você classifique a anomalia de acordo com o tipo ou seja, de acordo com a origem e a natureza do problema, e ali você já deixa a dica para o juiz decidir. E quanto mais você é técnico e fundamentado, mais o juiz vai gostar do seu laudo, porque ele vai decidir com precisão. Inclusive, a gente faz a perícia e muitas vezes o problema não é de uma coisa só. São várias coisas. E é importante deixar claro no laudo qual a contribuição de cada um nisso. Né? O problema existia e foi agravado por alguma outra coisa. Né? Então, é importante colocar, não, o problema existia,
não foi feito reparo, não foi chamada assistência técnica, o negócio é uma bola de neve mesmo, né? O problema se agrava. E aí é importante colocar no laudo qual a contribuição de cada uma das partes naquele problema. É porque você vê em alguns casos, existia um problema, daí o cliente vai ali para discutir aquele problema, só que a partir daquele momento, você já identificou o problema, existe o problema. Você não tem que parar de cumprir as manutenções. Sim, E exatamente. o mundo para enquanto não resolver a responsabilidade daquele problema. Depois aquilo que demora, né? A nossa justiça, infelizmente, demora. Quando você vai ver o probleminha que era desse tamanhozinho, fica gigantesco. E daí você fala, de quem que é a responsabilidade do todo? Então, o perito não fala de quem é a responsabilidade. Ele expõe tecnicamente o que aconteceu. Mas ele dificilmente ele diz que teve uma contribuição da outra parte, porque Deveria. deveria, né? Deveria. O bom perito, ele descreve tecnicamente o fato. Tá. Ele não vai falar, a culpa é da manutenção, a culpa é do construtor. Ele vai explicitar toda a patologia, porque as pessoas confundem manifestação patológica e patologia, né? Manifestação patológica é a mancha lá de umidade. E a patologia? Patologia é o processo que gerou aquilo. Existia uma impermeabilização na laje, externamente, na parte superior, que houve uma infiltração por déficit de manutenção ou por problema de aplicação da manta, que causou a percolação pela laje e tal. Então, você descreve a patologia e aí você mostra o resultado, que é a manifestação patológica. E por que aquela patologia existiu? E aí, na história que você está contando daquela manifestação patológica, que é a foto, você coloca, não culpando ou não alguém, mas a história que você vai contar é o que define o que o juiz vai decidir. Sim. Então, assim, olha, devido a uma falha de manutenção, ocorreu isso, 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 isso. O juiz vai olhar e falar, então, se tivesse tido a manutenção, essa falha não aconteceria. E aí ele sabe distribuir a responsabilidade. Agora, tem um problema construtivo, foi detectado, e o problema era uma manifestação patológica pequena, e por omissão do reparo, aquilo se agravou e hoje afeta até outros sistemas. Né? Muitas vezes o problema é o sistema de impermeabilização, afeta o problema estrutural, dá problema no sistema de energia, no sistema elétrico e de acabamentos, e isso vai crescendo. Né? Então, é muito complicado quando você tem um problema de vício construtivo e não se faz nada. E aquilo que você falou, isso é um problema sério da morosidade da perícia do nosso judiciário, porque a pessoa não quer fazer nenhuma intervenção para não perder a prova. E aquela questão dele não fazer a intervenção agrava o problema. Sim. Por isso a importância da boa relação do construtor com o consumidor. Mas aquele momento que ele registrou, porque ele registrou a foto e registrou a patologia, já está registrado. Ele não precisa deixar aquilo pro resto da vida lá enquanto não tiver decisão. Você já registrou. Então, na verdade, isso vira uma perícia indireta. Porque a partir do momento que ele faz a intervenção, dependendo da intervenção, pode até perder a garantia. Certo? Então, assim, eu entendo que é um problema que você tem que analisar caso a caso. Não dá para você falar, olha, vai e faz. Depende da relação do consumidor, né, ou do gestor da edificação com o produtor, no caso o construtor, né? Por isso que essa relação ela tem que ser trabalhada desde o início. E eu acho que do problema em si, né? Porque você tem uma infiltração pingando num piso de madeira ou num quadro elétrico, precisa ser intervir rápido. Imediatamente. Não dá pra esperar. É complexo. Tem que olhar caso a caso qual que é o risco daquilo se agravar ou não. E sempre documentar. Daí, você pode até ter um perito que faz um laudo de constatação. Ele faz um laudo de constatação e você produziu um documento que vale como prova para lá na frente fazer uma perícia indireta. Entendi. E nesse caso que a gente está comentando, você falou, apesar de ainda ter um aculturamento, mas já teve uma evolução, né? E muitos documentos produzidos para até ajudar essa evolução.
você tem visto assim, hoje, com todos esses desafios da construção civil, com uma demanda absurda, com uma falta de mão de obra absurda, envelhecimento precoce da mão de obra, né? Porque não está se Não renovando, repõe, né? Você tem, a gente conversando com um amigo, ele falou, olha, eu conversei com o mestre, ele falou assim, e seu filho? Ah, meu filho se formou engenheiro. Ah, então tá trabalhando em obra? Deus me livre. Ele foi pro banco, né? Ele falou hoje. Os bancos Impressionante. adoram roubar os engenheiros. O que você tem visto assim? O que os perícios têm visto de modificação? Tá mudando ou realmente é que nem assistência técnica que a gente está há anos batendo por falta de retroalimentação? A gente tem um problema aí crônico de mão de obra, a gente sabe disso. Uhum. Eu falo que é um problema, mas muitas vezes a gente tem que encarar os problemas como desafios, né? Esse problema já causou evolução, inclusive na construção civil, que era o que a gente estava conversando, né? De entrega já de coisas semi-prontas, para você, no canteiro, ter menos serviço possível, Sim. né? Só montagem e tal. Então, assim, a construção civil, eu acho que não vai ter volta. A gente não tem como retornar. É o que era, né? Não. Com aquela No meu ponto de abundância vista. mão de Não, obra não e tal. tem. Hoje o cara quer comprar uma moto e fazer o iFood ou entrega. Né? ou Ele virar fala, Uber. eu vou trabalhar a hora que eu quero, põe lá no meu aplicativo. Mas, em contrapartida, quem está na construção civil está valorizado. Sim, É a lei da oferta e da procura, né? é verdade. Está valorizado. Muitas vezes ele não quer ir para a construção civil pelas condições de trabalho, Sim. que estão melhorando também. Então, eu acho que vem evoluindo, não tem como voltar atrás, não tem como a gente achar que vamos ter aí uma abundância de mão de obra da construção civil que a gente tinha antes, né? Até porque os métodos construtivos têm que mudar mesmo e evoluir até as condições de trabalho mesmo dessas pessoas que estão na construção, né? A gente não vê mais a pessoa querendo ficar carregando saco de cimento nas costas lá pro sabe Deus para onde. As coisas têm que estar já meio que industrializado, né? E melhorando mesmo a qualidade de vida desse profissional da construção civil, que vem sendo valorizado, né? As construtoras, se ela quer ter um bom pedreiro, um bom servente, um bom ajudante, ela sabe que ela vai ter que pagar bem, senão o cara vai ter 1000 ofertas e ele vai embora. Sim. Né? Então, acho que vem progredindo. Eu acho que a tecnologia ajuda muito, né? E vai ajudar muito mais. Os projetos já têm esse pensamento, né? Antes a gente tinha... Era um projeto mais artesanal, né? E acho bom que a gente não retorne. Outro dia a gente teve um episódio falando sobre projeto, né? E os projetos teve uma evolução que você sai de, se não me engano, 6 disciplinas e vai para mais de 30 disciplinas hoje. Então, realmente tem uma... Racionalização. Exato. O que falta realmente também, às vezes, é a compatibilização, porque deixa um pouco a desejar. Então, o pessoal... E da perícia. Exatamente. Então, essa parte, uma evolução da construção, a gente tem sentido, né? É lógico que nós estamos num período de uma demanda altíssima, então não tem como ter acompanhado, né? A evolução da demanda foi maior. Mas você acha, então, a gente, nesse período, vai sofrer alguns impactos Sim. na perícia devido a esse problema momentâneo Então, que nós temos, né? Na verdade, quem vai sofrer esse impacto é o construtor. Porque o consumidor final, ele não está querendo saber se você tinha mão de obra ou não. Ele quer o serviço. A gente tem obrigação de fim. Sim. A gente engenheiro, a gente construtor. Tem obrigação de fim, não de meio. Diferente do médico, que ele promete te fazer o melhor que ele pode, mas ele não garante que vai ficar perfeito. Né? O engenheiro, ele entrega perfeito, ele tem obrigação de fim. Então, esse impacto vem para o lado do construtor. Inevitavelmente, porque o consumidor, não adianta você falar para ele, sabe o que é? A gente estava com déficit de mão de obra e foi o melhor que eu consegui. Não existe o melhor que eu consegui. Ele compra um produto que ele quer com pleno desempenho, atendendo à norma técnica, né? E que esteja dentro dos parâmetros aceitáveis para o padrão, inclusive, que ele comprou, né?
E falando em padrão, a gente tem aí uma demanda gigantesca de processos de habitação de interesse social que cumprem a norma de desempenho, que não cumprem a manutenção por falta de cultura. Isso causou também uma inundação de processos de construção, né? Tá. Essa é o Minha Casa Minha Vida, projetos sociais que entregam condomínios para baixa renda, e essa baixa renda não paga o condomínio e não faz a manutenção. Não tem E aí nem vira gestão. processo contra a Caixa, contra o construtor, contra todo mundo. Então, assim, estamos sempre nos adaptando, né? Eu acho que a perícia ela é essencial, o bom perito ele é essencial, porque ele faz a justiça de fato, ele vê exatamente, ou deveria ver exatamente, qual é a origem do problema, se foi no processo construtivo, se foi no projeto, se foi na manutenção, ou se é decrepitude mesmo, fim de vida útil. Porque tem coisas que... Manutenção de rejunte, a garantia é de 1 ano. Quem que troca o rejunte com 1 ano? Ninguém. Né? E não tem jeito. Quem falar que vai lá trocar, vai fazer... Na verdade, não se exige que troque, mas que faça a inspeção, revisão, né? revise, se tiver faltando tiver um pedacinho, falhinha. vai lá e repõe. É isso que é a cultura, né? Então, eu acho que nessas edificações sociais, que a gente vê desses projetos sociais, é mais difícil, porque essa gestão ela é precária, né? Alto padrão a gente vê, mas a exigência é maior. No padrão mais baixo, o que acontece é menos manutenção por falta de até condições para fazer aquela manutenção. Mas você não acha assim, a gente vê em todo, principalmente, o ser humano ele aprende muito mais na dor do que de outra forma, né? E o que a gente vê é que para isso mudar, essa cultura não mudar, né? Mas falta um pouco de ajuda nessa mudança, se quem estiver julgando realmente ter uma balança do responsável e Exato. não ter uma balança social. Exatamente. Entendeu? Não é porque você não tem condições que você não tenha mais suas obrigações. Sim, então, concordo. é uma coisa assim que, infelizmente, assim, olha, sinto muito, mas você tem suas responsabilidades. Sem dúvida. Você não quer assumir suas responsabilidades, é um risco seu, que a gente fala. Você tem o seu lado, assim, eu assumo ou não ao risco. Se assumir o risco, então comprou, leva o risco. O que a gente tem visto é muito essa balança social muito pesada. Não é porque ele não tem dinheiro que ele deixa... Exatamente. Eu vou ter que fazer por ele. É um problema de planejamento, né? Quando eu faço essas vistorias desses condomínios, vamos dizer, né, de baixa renda, você vê que não é só falta de cultura, isso que você falou, é falta mesmo de recurso. Né? As pessoas não têm recurso para fazer aquela manutenção. Então, talvez esse projeto de fazer condomínio tenha que ser repensado, né? Será que fazer unidades, será que fazer prédios de unidades que requerem que seja pago um condomínio é apropriado para esse tipo de projeto social? Eu entro sempre nesse dilema, né? Porque se você tem lá uma casa, o cara é responsável pela casa dele. E ele não paga condomínio na casa, né? Mas ele vai lá e ele dá um jeito. E quando é um condomínio, ele não pode dar um jeito. Ele não pode ir lá fazer a manutenção, ele precisa contratar alguém, porque é comum. Isso. Né? Então, talvez repensar essa solução de projeto social condominial. Né? Será que isso funciona? Eu não vejo funcionar. Eu vejo muitas vezes até sumir coisas da área comum. Né? Extintor de incêndio. É a primeira coisa que desaparece. O extintor de incêndio desaparece. E aí tem que repor, é caro. Será que o condomínio vai fazer arrecadação para repor aquele extintor de incêndio? Mas precisa, a norma exige. Então, eu vejo muito isso nas vistorias que eu faço nesse tipo de empreendimento.
Existe um problema que fala que é vício construtivo, mas você chega lá, fica até difícil de você levantar todos os problemas, porque tem problema de todo jeito. E muitas vezes de olhar para aquele sistema, né, aquele condomínio de forma ampla, alguém que consiga fazer a gestão daquilo para uma baixa renda. E eu acho muito complicado essa questão, tem que ser repensada. Eu acho que eu já vi condomínio de Minha Casa Minha Vida, um dos primeiros, né, que tinha as ruas internas, diversos blocos, as ruas internas, e a prefeitura teve que pegar aquilo e tornar logradouro público. Porque eles não cuidavam da área comum dos logradouros públicos, que não eram públicos, Sim. né? Mas que, para o bem daquelas pessoas, foi absorvido pela prefeitura, porque pelo menos a prefeitura tomando conta, minimamente, se mantém aquele espaço. Mas o problema aí é muito maior, né? A gente está falando aqui de habitação de interesse social de baixa renda. Sim. Né? O problema dos vícios construtivos vai desde baixa renda até altíssimo padrão. Sim, é verdade. Mas essa questão da baixa renda é uma coisa que eu sempre me pego refletindo. Porque a questão da manutenção predial, da cobrança de condomínio para esse tipo de projeto social é muito complicado. O cara tem que escolher, ele vai pagar o condomínio ou ele vai fazer a compra dele? Ele vai deixar a manutenção de lado. Com certeza. E aí acontecem essa enxurrada de processos de caixa econômica. Você falou a verdade, né? Você tem ele enquanto na casa dele, ou ele faz, ou ele tem um amigo que faça por ele, a casa dele não vai cair. Não vai, ele vai lá, vai repor uma telha, Exatamente. vai fazer o que tem que fazer. Agora, quando você está num condomínio, ele não é obrigado. E não pode e nem fazer. deve. É. Né? Porque é uso comum. Então, em tese, é receita, precisa de dinheiro para fazer. Porque tem que haver uma contratação. Será que essa é a forma correta dentro de um planejamento de interesse social? É interessante essa visão. Não tem, né? É super difícil, porque é o que você falou sobre condições financeiras de arcar com o condomínio. Às vezes, cultura e interesse, eu já vi essas entregas, eu ia até falar sobre isso, porque a gente está falando sobre preservação, cuidados, e o cliente final ele não sabe nem da entrega das chaves. Antes de receber o manual, ele não sabe nem o que ele vai ter que olhar. Esses dias eu fui acompanhar um amigo que me pediu para receber um desses apartamentos populares, e ele não sabia o que ver. Eu falei, não, vou lá com você. E é desesperador de ver como que é entregue a chave para eles. A visita já é intimidadora. Tanto que eu fui impedido de entrar. Quando eu cheguei lá, falou, não, você vai entrar por quê? Não, eu sou amigo dele. Não, mas não pode. Não, mas eu sou engenheiro. Então você emite uma RT de vistoria e traz aqui para você poder entrar. E foi lamentável a visita em si, o produto que estava sendo entregue. E para ele não sabia. E aí depois que entra, as pessoas falam, vamos cuidar de fazer o contrato de manutenção do elevador, do portão. Não, a gente precisa fazer um pet dog para os cachorros andarem. Vamos colocar um chuveiro na piscina, uma ducha. Academia. A esteira é isso. Esse Ninguém é o foco vai olhar a principal. impermeabilização. Não, e nem os contratos de manutenção dos sistemas para continuar funcionando. Então é muito difícil de você fazer isso acontecer nesse tipo de empreendimento. Então precisa ter uma cultura mesmo, gente. É interessante essa situação. E assim, falando agora da sua gestão no IBAP, o que você entende na parte do IBAP? O IBAP já tem uma agenda própria da entidade, né? Que vem há muito tempo, fala da inovação, da inteligência artificial, machine learning, o que nos processos de avaliação, o que tem contendo isso ou não. Tem realmente, se você olhar na entidade, tem uma série de cursos de aprimoramento, tem até de formação dentro do IBAP, até junto com a academia, que você estava comentando até. Tem uma pós-graduação com o Mackenzie. Do Mackenzie. Isso é interessante. O que você
Quais são as suas bandeiras da gestão? Bom, primeiro que eu tô ansiosa, vou falar a verdade. Eu já tô lá, eu fui diretora em 3 diretorias e na anterior a essas 3 eu não era diretora, mas eu trabalhei porque é uma coisa engraçada, né? O IBAP faz parte da minha família. É uma coisa que, assim, a gente assume como uma missão, né? E eu venho sendo diretora há um tempo e agora com a oportunidade de presidir, né? Eu sempre tive um carinho pelo IBAP como de presidente. Eu sempre olhei para o IBAP como uma responsabilidade minha, Tá. né? Então, agora, no meu lugar de presidente, assim, para mim é uma honra gigante, porque eu sempre vi o IBAP, eu estou no IBAP há mais de 20 anos, desde o 5º ano da faculdade eu fui para o IBAP. E foi ali que mudou meu rumo, né? Porque eu era calculista, eu fazia projeto de hidrelétrica, cálculo de estrutura de hidrelétrica. Nossa. E aí, quando eu conheci o IBAP, eu falei, não, é isso aqui. Mudei tudo e falei, eu quero fazer perícia. Mas, assim, o IBAP, ele é um desafio. Ele toma bastante tempo, né, da nossa vida. Digo, nossa, dos gestores, da diretoria e conselho também, que o conselho é bastante ativo. Os ex-presidentes, eles aconselham, eles não são deliberativos, mas eles participam ativamente. E o presidente está à frente, né, levando as demandas e cuidando daquilo como um navio, né? Ele está na direção. Então, eu estou ansiosa, eu tenho muitos projetos com o IBAP, coisas que eu já vinha tocando, que eu quero continuar. A gente acabou de realizar a compra de uma nova sede. A nossa sede é lá na Maria Paula, perto ali do João Mendes, né? Só que quando foi adquirido, foi um passo enorme, mas eram outros tempos. A sede era muito boa ali, porque era muito interessante ser ali, por causa dos peritos do João Mendes, era próximo. Hoje a realidade é outra, então a gente comprou uma nova sede na Avenida Angélica, e agora a gente vai fazer essa transição. Então tem que fazer uma reforma. Então, isso é uma coisa que também eu quero tocar o quanto antes, porque eu quero levar logo o IBAP para a Angélica, né? Fazer Legal. Vamos vender a sede antiga, ficar com a sede nova, fazer essa reforma, cara nova, né? Como o associado merece, um lugar bonito, um lugar acessível, um lugar próximo de tudo, que a Angélica... Vamos falar que é um lugar seguro. São Paulo não é seguro, Não né? é seguro. Não dá pra gente falar que... Mas tem uma segurança melhor ali no entorno, né? Até com relação à prestação de serviços. O pessoal ali gosta mais. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que pegar logo de cara. E vai ser um desafio também, porque o Instituto não é um instituto abonado, né? A gente está ali vendendo curso e vendendo evento e anuidades para conseguir arcar com toda a nossa estrutura. Mas é um instituto muito sólido. Vocês têm quantos peritos hoje? A gente tem em torno de Associados, né? 1.100 associados Muito, hein? em São Paulo. Só o estado de São Paulo. Só o estado de São né? Paulo. Mas A gente tem associados de outros estados, que eu acho isso o máximo. Porque, são outros estados que querem se associar ao IBAP São Paulo, peritos de outros estados que estão lá, de Minas, de Brasília, de diversos outros lugares que querem estar conosco lá no IBAP São Paulo. O IBAP São Paulo é o irmão mais velho dos IBAPs, né? Tá. É o primeiro IBAP. Eu sabia que o IBAP nacional ficava ali ainda. Sim, a gente tem a sede do IBAP São Paulo e a sede do IBAP Nacional é em frente, no mesmo andar. Agora a gente está mudando, o IBAP Nacional vai continuar lá. Ele continua. Continua, a sede do IBAP Nacional continua lá. Por enquanto, vamos ver. Né? De repente a gente faz uma proposta e traz nacional, vamos ver. Quem sabe aí nesse projeto de arquitetura que a gente vai bolar, a gente faz alguma coisa. Mas eles são muito independentes. Tá. O IBAP Nacional, ele é bem independente do São Paulo. São CNPJs e gestões distintas, sempre se apoiando. Hoje a gente conseguiu uma unidade nacional. Porque o IBAP Nacional, ele vem crescendo muito nos últimos tempos. Se fortalecendo muito nos últimos tempos. Com relação a trazer os IBAPs como irmãos mesmo, né? Os irmãos mais velhos cuidando dos irmãos menores, né? E tem funcionado muito bem. O IBAP São Paulo é o maior. É o pioneiro, é o que faz mais lançamento de estudos. Mas por quê? Porque a gente tem mais gente.
né? A gente tem Mais o braço público é maior, né? Então a gente tem mais braço para trabalhar, então a gente acaba produzindo mais, a gente acaba trazendo as coisas e os outros IBAPs, apesar de menores, também tem gente muito boa, mas com uma produção menor por ter um público menor, né? Mas o IBAP São Paulo é o maior, eu tenho muito orgulho de estar ali. E temos 5 câmaras técnicas, então a gente tem Câmara de Perícias, Câmara de Inspeção Predial, Câmara de Avaliações, Câmara de Segurança do Trabalho e a Câmara Ambiental. Então a gente tem muitas frentes. Tá. É um IBAP assim pujante mesmo, né? As nossas câmaras são bastante animadas. Faço convite. Quem quiser participar das nossas câmaras, não precisa ser associado. São aulas que a gente tem lá, porque os especialistas frequentam as câmaras. Sempre tem um estudo sendo desenvolvido. A gente acabou de lançar a norma de desapropriação do IBAP São Paulo, que é também uma inovação. Ali, olha, eu vou te falar que é uma norma que foi feita com muito zelo, trazendo o que tem de metodologia mais avançada dentro da engenharia de avaliações. E para desapropriação, a gente não desrespeita a norma de avaliações de imóveis urbanos, rurais, empreendimentos, enfim. Mas a gente traz peculiaridades da desapropriação que devem ter um olhar diferenciado, né, para questões de desapropriação. E a gente quer levar essa norma para a BNT, para fazer que ela se torne uma das partes da norma 14653, que é... legal. E ela já sai na normativa da BNT, porque isso... Não. Porque essa transição é difícil, né? Eu Mas participei muito da norma de inspeções prediais e vocês já A gente tinham... começa... A gente sempre Que é quase faz a como semente. um texto base, né? Isso, a gente faz um texto base e aí a gente propõe para a BNT que ela traga uma norma sobre aquele assunto e tanto as nossas normas de avaliações, de inspeção predial, elas servem como base para normas da BNT. Mas é um processo, né? A gente começa a fazer um estudo, a gente lança uma cartilha sobre aquele assunto. Aquilo, o mercado exige que seja aprimorado. Aí a gente faz uma norma IBAP São Paulo. Essa norma IBAP São Paulo é feita a proposta para a BNT para que vire uma parte, no caso de avaliações, da NBR 14653. A gente está desenvolvendo agora, na BNT, que também foi embrionário no IBAP, que é a norma de avaliação em massa para fins tributários, que é a PGV. Né? Que existe também um procedimento específico para avaliação em massa, para fazer planta genérica de valores para fins de IPTU, ITBIs e etc, né? Então, a gente já tem isso em desenvolvimento como uma parte 8 da NBR 14653, que nós fizemos a proposta, foi abarcado ali pela BNT e que está tocando. E agora, essa de desapropriações, a gente quer fazer a mesma coisa. E já tivemos proposta lá no IBAP São Paulo de pegar essa norma de desapropriações, de avaliação para desapropriações de servidão, e levar para o PAV, que é União Pan-Americana de Avaliadores, Valuações. Que né? legal. Então, assim, eles já vão usar a nossa norma, nós já traduzimos ela para o espanhol, para poder levar para o PAV, e também vai servir para fazer uma norma internacional de desapropriação. Então, assim, a relevância dos estudos do IBAP, né? E não é uma coisa que está longe, é uma coisa que qualquer engenheiro que tenha interesse em trabalhar com isso, participando das câmaras, vai ter acesso gratuito. Então, eu comecei no IBAP nas câmaras, toda a diretoria acaba começando, né? Existe uma evolução dentro do Instituto também, começa participando das palestras uma vez por mês, nas nossas assembleias, que são encontros, que a gente acaba reunindo ali peritos judiciais e de instituição financeira e particulares também, e que a gente troca muita informação nessas palestras, sempre tem uma palestra técnica uma vez por mês, e aí a pessoa vai e começa a frequentar, aí começa a escolher qual a câmara que ela quer desenvolver um assunto específico, avaliações, inspeção, perícia, enfim. E aí começa a frequentar a câmara, se torna um vice-coordenador, se torna um coordenador, participa de estudos, eventos, vira um palestrante, vai para a diretoria, né? E até chegar, graças a Deus e aos meus colegas, presidente. Que né? bacana. Que é um reconhecimento de um trabalho certeza. longo que foi feito e que a gente está aberto, né, para receber pessoas, e a gente precisa dessas pessoas.
o Instituto é composto de pessoas. A gente precisa que venham também pessoas novas para o IBAP. E isso é uma coisa que eu quero pôr na minha gestão. Tá. Você falou das minhas metas, né? Isso. Eu ouço muitas pessoas falar, mas o IBAP é aqueles peritos que já estão ali, que não sei o quê. Não é clubinho, não é comigo clubinho. não. E não era assim. Tanto é que eu cheguei onde cheguei e eu não tinha histórico de perito na família, nem de coleguinha perito, né? Mas Nenhum juiz eu da quero família. tirar. Não, nenhum juiz na família. Fui bater na porta do juiz, inclusive. Mas assim, eu quero que as portas estejam abertas e eu quero tirar esse estereótipo do IBAP, porque não é verdadeiro. Né? A gente acolhe todo mundo. Tá. Então, além desses novos, eu quero valorizar o que temos, porque o que temos é muito valioso. Então, assim, mesmo esses peritos que eles falam tanto, que aqueles peritos do IBAP, eles têm valor, muito valor para nós. Porque eles têm um arcabouço de conhecimento que a gente quer trazer para os novos. Né? Então, eu quero valorizar o que a gente tem, valorizar o passado e ter compromisso com o futuro. Então, eu acho que isso é uma meta para mim. Receber, acolher os novos que estão perdidos, vamos falar, porque com essa enxurrada de perito, eles vão atrás dos blogueiros e acabam aprendendo muita coisa errada e acabam no IBAP. Porque no IBAP eles sabem que a informação não vem desviada, ela vem certa, né? Então, assim, quero trazer essa galera. Também tem uma galera que faz avaliação para banco, que a gente tem 15 mil pessoas trabalhando com avaliação para a Caixa Econômica, espalhados pelo Brasil. Tá. E poucos estão no IBAP. E o IBAP é um instituto de avaliação e perícia. Eu quero trazer esse povo para o IBAP São Paulo, porque eles precisam de força, eles precisam de voz. Então, eu quero acolhê-los também. Você precisa de uma entidade que te represente, né? Exatamente. Tem que ter uma união. Essa situação de participar de uma entidade, muitos não entendem o propósito. Porque se você não tiver um alinhamento dos profissionais, não dá para você cobrar a entidade, porque a entidade não está nem sabendo qual que é a sua dor. Né? Eu falo assim, poxa, o IBAP podia encampar algumas coisas que, de repente, os avaliadores de instituições bancárias precisam. Uhum. Tudo bem, mas eu preciso de representatividade. Eu não posso pegar um problema que eu não tenho dentro dos meus associados. Senão também é um achismo, né? Eu não posso... não, eu vou trabalhar, vou fazer o IBAP, encampar a defender alguma situação que eu não tenho associados. Não, Então, eu convoco, não tem nem né, conhecimento, que venham né? para o IBAP São Paulo. A gente está aberto, a gente está disposto. E eu venho fazendo um trabalho institucional muito forte lá dentro. De vínculos com o Conselho, com a BNT, com o Sinduscom. Então, essa parte que eu ia chamar. Porque, assim, eu lembro quando nós fomos fazer a divulgação do primeiro manual que nós fomos publicar no Sinduscom Secov, foi em 2000, 2001. A relação que tinha com o IBAP era tipo o inimigo, mortal. Era distante, né? O construtor via os peritos como o vilão. Ele vai vir aqui e vai falar um monte de coisa de mim. E tinha também do outro lado do IBAP uma crítica muito forte. Qualquer coisa que vinha daqui, alguma coisa de errado tem, não tá bom, né? Então tinha um distanciamento né? muito grande. E essa convergência das entidades é importante. Porque você está buscando, na verdade, um bem comum. Entrosamento. Do mercado, do setor, né? Eu tive uma relação muito forte com o IBAP quando eu fiquei na coordenação da norma de inspeções prediais, né? Daí você começa a conhecer o inimigo, né? Aí fala assim, mas não é tão inimigo, assim, né? Olha, até que os caras são bacanas, né? É. Daí você fala desses encontros, eu fiz curso no IBAP, participei dos encontros, é bacana os encontros, porque muito. é festa, o pessoal, nossa, é bom de festa, festeiro pra caramba. Então tem essa relação é muito construtiva, né? Então você tem alguns assuntos realmente sai faísca, porque senão aqui os três são casados, sabe? Dentro de casa tem faísca, imagina fora. Então você tem só que essa proximidade
gera, inclusive, uma situação que você não gasta energia, porque você via as entidades gastando uma energia no mesmo assunto. É. Então, hoje você tem uma relação muito mais forte de Sinduscom com o Secov, com a Com Abrainc, CREA, com a com o Abrainc. CREA, com o IBAP, daí tem o IBAP Nacional. Tinha, a mulherada, a gente tem uma relação melhor, que o pessoal é bravo pra caramba. Então você se aproxima mais do As pessoal mais mulheres do bravo. IBAP são bravas mesmo, viu? Nossa, mandam. As mulheres do Nossa IBAP, a Senhora. gente, mas acho que é necessidade, né? É. A gente tem que ter. Mas tem uma opinião forte. É, a Não gente. dá para discutir. Não, dá pra discutir, sempre dá. Mas a gente Poxa. sempre perde. É. Não, mas é muito Mas bacana. uma outra coisa da minha gestão que eu quero trazer, Alexandre, que eu acho importante pontuar, é que os peritos judiciais de carreira, eles também estavam distantes do IBAP. E agora eles estão voltando. É uma promessa que eu fiz de 1 a 1. Sabe aqueles peritos já, né, de longa data, que são do tribunal, que os juízes conhecem? Eles tinham se distanciado um pouco do IBAP. Ah, é? Mas eu puxei cada um para conversar. E se tiver algum que eu não puxei, me manda uma mensagem, porque a gente precisa conversar. Porque eu quero, de Bacana. fato, que esses caras do tribunal, eles têm que estar com a gente. Né? Muitos deles associados, mas sumiram. Eles estão associados, mas não frequentam. Então, eu quero que eles venham. Eu preciso deles. Para que a gente consiga fazer uma gestão de verdade para todo mundo. O que eu acho interessante, assim, o IBAP tem um arcabouço técnico muito forte, porque você estuda a fundo a patologia, né? Então, eu acho que isso daí é uma contribuição muito grande para dar que a gente fala, uma retroalimentação Sim. do que tem. Não que você fala assim, se vocês ajudassem, retroalimentassem, eu não sei o que tipo de material que vocês têm publicado ou tem que ajude essa situação. Por exemplo, tem muita patologia referente à impermeabilização. Sim, a gente tem um curso só de impermeabilização. Então, mas o curso de E a gente faz a impermeabilização cartilha, que está desenvolvendo agora. como você deveria fazer uma impermeabilização? Como A você gente deveria tem- fazer uma manutenção de uma fachada? Alguma coisa nesse sentido? Vocês têm ou pensam em fazer alguma coisa nesse sentido? Não, a gente tem o olhar do perito. Tá. Né? A gente não vai ensinar a fazer. A gente vai olhar qual que é a forma correta e quais os problemas que podem existir se você não fizer daquela forma. E vamos supor, você tem um problema, por que você tem aquele problema? Então, assim, e os cursos, eles mudam, né? Porque a tecnologia muda. Então, a gente precisa se adaptar também. Então, não existe uma forma estática. Né? Sim, a gente pega assuntos, cada câmara, né, que são as 5 câmaras que eu falei, a gente tem aqueles assuntos que são mais inflamados, né? A gente tem, que é a desapropriação, a gente tinha esse problema por causa da Cajufa, porque a norma da Cajufa é uma norma muito antiga, de décadas, e que não estava mais refletindo o comportamento atual de mercado de venda dos imóveis e da justa indenização. Então, a gente promoveu esse estudo que virou uma norma do IBAP, que como já comentei, né? Então, a gente tem, sim, assuntos inflamados em cada uma das câmaras. Na Câmara de Perícias, a gente lançou, agora, a gente fez a norma de vistoria cautelar de vizinhança, né? Que é um documento também de muita importância que tem sido valorizado. Que é aquela vistoria que você faz antes de executar um empreendimento. Sim. Né? Inclusive, necessário até antes de fazer qualquer demolição. Né? Então, tendo em vista a necessidade e a atenção que requer esse documento, a gente fez uma norma no IBAP de vistoria cautelar de vizinhança. Então, na verdade, o assunto vem de fora para dentro. Tá. Né? A gente recebe a demanda, desenvolve aquela demanda e publica. Começa com as cartilhas de inspeção predial. Inspeção predial está tendo a revisão. Né? Então, a gente está revendo todas as nossas cartilhas por sistema, de acordo com a norma, de acordo com a revisão da norma. Tá. A gente vem revisando e agora a gente está fazendo impermeabilização. E, em paralelo a isso, a gente desenvolve os cursos. Né? A gente tem, a maioria dos nossos cursos hoje é online, porque depois da pandemia
A gente tem curso presencial, mas é muito pouco, né? Eu, sinceramente, prefiro presencial, mas com a loucura A que a gente troca é vive, muito rica, é né? muito rica. E a questão do networking, de você fazer amigos também, né? Que eu acho que o presencial é insubstituível. Mas já que a gente não tem, a gente tem as assembleias, que a gente promove para que o povo venha mesmo para o IBAP. Né? Uhum. E tem os nossos congressos, eventos, workshops, seminários. A gente fez um seminário agora recente na IPM, na Escola Paulista de Magistratura. Tratamos de diversos assuntos variados, desde equilíbrio econômico-financeiro, patologia, avaliação para desapropriação. A gente tratou de diversos assuntos. Então, recorrentemente, a gente promove seminários tanto para atualização e capacitação dos profissionais, quanto para esse encontro, né? E agora a inspeção predial está no nosso radar, porque agora acabou de passar o projeto de lei de inspeção predial que estava correndo no Congresso Nacional desde 2013 e agora passou na comissão, na CCJC, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e foi para sanção presidencial. Então, assim, se isso de fato, que seria maravilhoso, virasse uma exigência legal, a inspeção predial, pelo menos para prédios de uso coletivo, né? Periódica, não precisa ser todo ano, dependendo da idade do imóvel, porque tem essas ponderações, a gente vai precisar preparar o mercado para receber essa legislação. Né? Então, a inspeção predial é uma coisa que a gente está também trabalhando bastante com esse assunto, porque a gente sabe que o mercado precisa. O mercado precisa ter gente para trazer e atender essa demanda. Você sabe que na época que nós estávamos elaborando a norma, né? E teve dentro da CEBIC também teve um estudo, inclusive, porque corria em paralelo algumas legislações de obrigação das inspeções. Teve um estudo do tipo assim, se essa legislação sair, haja engenheiro para fazer, né? Inspeção predial, porque é muita coisa. Então, a gente precisa estar preparado para receber a demanda para a gente não ter os caneteiros também, né? Que são os engenheiros que assinam a RT. Isso. Só Isso daí- assinam como se fosse um documento independente, como se aquele documento não tivesse toda uma responsabilidade envolvida. Então, assim, o bom engenheiro, o arquiteto também, porque a gente engloba no IBAP engenheiros e arquitetos, né? O bom engenheiro, o bom arquiteto, ele quer se capacitar, ele quer estar preparado. Ele não vai assinar RT se ele não tiver feito a vistoria, se ele não tiver feito a análise. Então, a gente quer capacitar o bom arquiteto, o bom engenheiro, o cara responsável. Isso nos interessa. Então, vamos capacitar, porque a demanda existe. A gente passou aí por uma série de eventos de queda de marquise, né? Sim. Problemas com estádio, problema de inspeção, do olhar técnico. Porque às vezes não é má vontade nem do proprietário de Sim. fazer manutenção, é falta de olhar técnico. E às vezes essas legislações, elas obrigam que tenha esse olhar técnico e traz um benefício para todo mundo. O que eu acho, assim, infelizmente a gente verificou que quando você coloca essa exigência, tanto normativa ou quanto legal, você não pode especificar o profissional, assim, exigir que o profissional que vá prestar esse serviço tenha uma capacitação, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente não dá. Mas eu acho que assim, seria muito prudente do IBAP, e daí já chamando isso para o IBAP nacional, né? Porque não adianta resolver só o nosso problema, é fazer um trabalho junto à academia, porque teria que ter uma matéria. Mas a gente faz isso, viu? Então, mas daí você está numa situação de pós-graduação, né? Não, Algo mais. na graduação também. Na graduação? Isso é uma coisa que eu estou trazendo para minha gestão também. A gente já está em contato, porque a gente tem a pós-graduação no Mackenzie, a gente está Sim. em contato com a Mauá, porque eu conversei lá com o coordenador da Engenharia Civil, ele quer tornar a perícia e inspeção predial uma matéria obrigatória da graduação. Isso é muito Então, importante. é uma coisa que, assim, e se não for o IBAP que faz esse intercâmbio, quem será? Exatamente. Né? Porque tudo é mediante provocação. Tem que causar o incômodo
para que as coisas evoluam. Então, assim, o IBAP tem Mackenzie, a Mauá e todas as outras. A gente faz palestra na São Judas, né? Anualmente a gente faz palestra. Então, a gente está trazendo. Lógico que o IBAP tem uma capacidade aí de alcance que a gente tem permeado muito mais, até por causa desse trabalho institucional que a gente está incansável e que eu gosto muito de entrosamento com o CREA, que a gente tem lá muita instituição de ensino, então recorrente a gente ser consultado, fazer palestra nas associações de engenharia espalhadas aí por todo o interior e litoral, a gente tem feito palestra também. Eu acho que é uma missão do IBAP conscientizar com relação às matérias que a gente, vamos dizer, não posso falar policia, né? Porque o perito não policia, ele analisa. Mas a gente é também responsável por esse aculturamento. Eu vejo dessa forma. É, né? Que a gente sente uma falta de uma evolução do currículo da academia. Ela não é mais compatível com a situação e está diminuindo de hoje. A carga horária, ainda está diminuindo. Não, você tem o estágio. Né? Antigamente o estágio... você começava a fazer estágio no primeiro ano da faculdade. E daí depois começou o estágio obrigatório de pelo menos 1 ano. Hoje o estágio obrigatório, se não me engano, são 4º e 5º ano. 120 horas. Se você fizer estágio no 3º ano, não conta. Para o estágio você... depende da instituição, tem isso. Tem alguma coisa... Não, se você fizer um curso online... Mas curso online, né? No estágio é prático. O que tem a ver o online com o prático? Então, daí você começa a se perder. Daí você quer um profissional de bom. engenharia online, né? Então... Assim, eu acho que a gente tem que promover o acesso à informação para as pessoas que não têm, né, essa viabilidade de deslocamento. Às vezes a universidade é muito longe, mas ela 100% a gente conseguiu que não seja, né? O Confea conseguiu que não seja 100% online. Foi um avanço, mas tem muito a avançar ainda. Sim. Né? Eu converso muito com o presidente lá do Confea, o Vinícius, e ele vem nessa batalha de valorização da engenharia. E isso a gente nota, não sei se vocês acompanham aí, mas a gente vem participando muito até da política brasileira, coisa que antigamente o Conselho era muito afastado. Né? Hoje a gente tem aí esse intercâmbio político com o Conselho até para tratar dos interesses da categoria. Sim. Né? Mas, de fato, a gente precisa promover esse aprimoramento profissional, porque hoje as pessoas querem muito essa continuidade de ensino por conta própria, né? Antes você fazia a faculdade, estava pronto. Né? Hoje tem uma educação continuada, você não pode parar a sua educação continuada. Se você não tiver educação continuada, você vai virar um analfabeto funcional de novo. Sim. Porque as coisas evoluem e você não tem mais aquele conhecimento. Você tem, lógico, os fundamentos, né? O básico da engenharia não muda. Porque a física é a mesma desde os primórdios, né? Mas a tecnologia e as metodologias se aprimoram. Então, essa educação continuada, principalmente para o engenheiro e para o arquiteto, ela é essencial. Sim. Né? Não, mas isso, olha... E você estava falando dos peritos de carreira, que você quer uma reaproximação, mas dos novos. E esses novos, você diria que a ordem seria: eu me torno um perito judicial primeiro e depois um associado do IBAP, ou eu posso me tornar um associado do IBAP para me tornar um perito judicial? O meu caminho foi ir para o IBAP primeiro. Né? Porque para você ir para o meu caminho, o que eu fiz? Eu vou contar aqui para você. Eu entrei no IBAP, fui fazer curso, porque eu me interessei pela área. Dentro do IBAP, eu conheci peritos. E comecei a ajudar peritos. Então, a Andréia, que é minha amiga, foi quem me incluiu na perícia, porque eu comecei ajudando a Andréia. Trabalhei bacana. 1 ano com a Andréia, isso em 2003. Então, trabalhei 1 ano com ela. Depois comecei a pegar uma nomeação, comecei a me aprimorar e até hoje eu estou fazendo mestrado no IPT. Então, assim, eu fiz a pós do IBAP, eu fiz pós na GV e agora estou com mestrado no IPT. Aliás, o IPT é uma instituição que traz muito benefício para o perito. Né? A gente tem um convênio com o IPT. Eu não sabia. Associados do IBAP têm convênio com o IPT para tanto
com desconto de mensalidade, quanto para ensaios laboratoriais e, enfim, os serviços que eles prestam. O IPT é uma entidade extremamente importante na perícia, porque a perícia, dependendo da complexidade dela, requer que você faça ensaios, Sim. né? E o IPT vem trazendo, junto com o IBAP também, alguns eventos para mostrar o que o perito tem para ajudar ele a resolver os conflitos, né? Porque muitas vezes não basta você estudar a norma, estudar tudo que você conhece aí de literatura de patologia, você fazer a vistoria em loco, você tem que ter recursos de ensaios, né? Recursos, testes. Muitas vezes a gente nem falou sobre isso, mas eu acho importante. Ensaiar, muitas vezes, é a única saída, Sim. né? Quando você fala de um trabalho técnico, você não pode partir para o eu acho. Você tem que ter fundamentação e assertividade, Tá. né? Então, muitas vezes, você só consegue isso com ensaios. O IPT faz esse serviço muito bem e temos lá o convênio com eles e recomendo também que os peritos busquem esse caminho, né? Dos mestrados, do aperfeiçoamento, dos cursos, da pós-graduação. É o caminho para o bom perito. Bacana. Legal, tá bem esclarecido, né? Poxa. Aqui vai começar. Eu fiz uma pós no Mackenzie de excelências construtivas de patologias. E eu não me sinto... Não era do IBAP, era? Não. Então, e aí eu não acho que é algo compatível para eu falar que eu poderia fazer perícia ou avaliação. Por mais aprofundado que foi, com a qualidade do Mackenzie, etc. Então, acho que tem que ter mesmo essa formação E continuada. e continuar. Né? Não existe um curso que você vai fazer e você é perito. O Exato. perito ele tem que estar estudando o tempo todo. Ninguém sabe tudo. É que o perito é um especialista. Ele é eu acho que ele é um especialista generalista. Eu não acho que ele seja Tá, tão especialista. sim. Porque se você está com uma perícia, que você tem uma profundidade, que você precisa fazer estudos de fundação, eu não sou especialista em fundação. Eu sou perita. Eu me auxilio dos meus colegas especialistas em fundação. E isso não é demérito algum. Pelo contrário, está trazendo credibilidade para o seu trabalho, está trazendo assertividade, né? O juiz vai decidir com um estudo profundo da matéria. Lógico que tudo depende da necessidade. Você não vai fazer um estudo de fundação se aquilo não se configura como uma possível patologia por origem de fundação. Mas se você olha uma trinca e você fala, isso aqui está com cara de recalque, e você analisa, projeto, você tem que entrar no mérito do tipo de solução adotada da fundação, de estudo do solo. Um perito de carreira generalista não consegue chegar nessa profundidade muitas vezes, a menos que ele tenha se aprofundado especificamente naquilo. Sim. Mas se auxiliar de especialista também é algo que é muito bom para o perito, né? Se eu pegar um processo que tenha um problema de contenção, isso é importante, eu tenho atribuição para isso, eu tenho atribuição para analisar. Mas será que eu tenho qualificação para chegar na minúcia que aquela questão exige? Então, assim, não basta ter atribuição. Vá atrás do que precisa para resolver o problema. Não faça perícia por exclusão. É péssimo. Ah, olha, isso não é isso, não é isso, não é isso, então é isso. Não, então é isso não. Então comprove que é isso. Sim. Né? Demonstre com cálculo, com metodologia, com ensaio, testes, enfim, o que for necessário para que você comprove que é aquilo. Por exclusão, não é perícia, né? Então, essa questão de auxiliar de colegas especialistas para o perito é desejável, não é demérito. Porque tem uns que falam, não, eu não posso, porque eu sou perito, eu tenho que saber fazer, eu tenho que resolver esse Com problema. certeza. E eu acho que também tem uma expectativa do cliente, né? Esses dias eu fui a pedido de um síndico num apartamento que estava com problema de umidade. E aí a cliente estava com a expectativa que eu desse um parecer e uma solução. Definitivo. Aí eu falei, olha, a gente precisa fazer uma investigação. E ela ficou super incomodada. Eu falei, vou dar um exemplo mais real. Se a senhora fosse a um médico, ele falasse que vai operar o joelho da senhora sem fazer uma ressonância, um exame, a senhora faria? Não é melhor fazer um exame? Não, é melhor, claro. Vai abrir o joelho. Então nós vamos quebrar toda a parede da senhora sem saber o que tem dentro. Então vamos fazer um teste de umidade, vamos Tem que fazer um teste de investigar. tanquedade. Perícia é investigação. Exato. Né? Eu peguei um caso que era um forro embaixo de um banheiro, de um box,
né, de banheiro, que tinha umidade. Só Mas, pode ser problema da impermeabilização do piso, embaixo do box, ou problema no ralo. Né? E a gente foi investigar, e não era. E o dono do apartamento já tinha quebrado o apartamento 3 vezes. Refeito impermeabilização. É a mangueira PEX que tá soltando o negócio. Não era nada disso. E aí a gente foi, sabe o que que era? Era um problema de respiro que passava por ali e que estava ligado. O respiro, ao invés de estar subindo até que a gente chama de chaminé lá em cima, Sim. né? Ele parava dentro do quarto do cara e dentro do forro, Nossa. que gerou, né, os gases Os gases. e tal, e fez aquela umidade. O cara reformou o apartamento 3 vezes Meu e Deus ninguém do céu. olhou a tubulação. Então, assim, é investigativo, nada é tão óbvio. Né? Se fosse óbvio, não precisava de um engenheiro, perito, para ir lá Pra resolver. ver. Eu não sou preto, mas faço muita reforma. E já peguei diversas coberturas com problema de infiltração e todo mundo é impermeabilização. E muitas vezes é arandela. O Exatamente. conduíte da arandela é instalado assim, ó, na vertical, a água vem e Entra. percola por lá. Nossa. Quando você reforma e coloca ele por cima, acaba o problema. Não, tem vários casos assim emblemáticos. Você vê aquela umidade externa, no pé da parede, assim, na base da parede, você fala, umidade ascendente. Problema. Não virou a impermeabilização. Problema tá na viga baldrame que não foi impermeabilizada. E não, sabe o que era? Porque por dentro não tinha umidade. O perito, se ele vai tirar foto e vai embora, ele vai falar problema de umidade ascendente. Não, chovia, batia no chão, sujava a parede e a parede ficou suja. Tinha cara de umidade? Tinha cara de umidade. Mas era uma mancha que não tinha nada a ver com umidade. Então, assim, por mais óbvio que possa parecer, o perito ele não pode ir pelo óbvio, ele tem que investigar. É obrigação dele fazer uma investigação até que ele tenha assertividade. Muito obrigado. Bastante conteúdo. Tem, dá pra gente ficar aqui 2 dias. Não, mas vai ter uma volta, né? Vamos Até falar mesmo sobre porque outros. é uma coisa legal, sempre que vem alguém aqui que representa uma entidade ou uma associação, a gente tem uma interação do público muito bacana. Às vezes por crítica, que nem aconteceu quando a gente sim, recebeu o presidente esqueci agora, dos cabos elétricos. E a pessoa, mas fala para ele falar quem são, o corpo diretivo, a gente responde. E a interação é legal, porque a gente precisa disso. Porque engajamento, né? E ajuda a criar pauta para as próximas, né? E para um possível retorno. Olha, pauta no IBAP não falta. A gente tem pauta com corretor de imóveis, né? Que é a pauta da RT para perícia. A gente tem muita pauta. Então, assim, claro que eu deixo o IBAP aberto, temos várias pessoas lá, tem uma diretoria maravilhosa. Fica aqui também o convite para vocês. Primeiro de ir na nossa posse. Com certeza. Né, dia 28 de novembro. E também de conhecer o IBAP. Né, Alexandre? Você já conhece, mas tá meio ausente. Tô. Né? Então fica aqui minha provocação de que a gente quer receber vocês lá e vai ser um prazer. Não, vamos sim. E também o papo tá com disposição total de vocês para provocar. A nossa ideia é trazer tanto conteúdo e também o conhecimento das entidades. Né? Infelizmente, os profissionais não conhecem as entidades, não só as que os representam, mas as outras que não representam o profissional diretamente, mas indiretamente tem toda essa representatividade de alguma forma. E então, é importante a gente fazer parte das entidades. Né? O perito, principalmente, é muito solitário. Né? E se você faz parte, por exemplo, do IBAP, você troca muita informação e você se sente acolhido mesmo, porque é ruim a gente trabalhar sempre sozinho. E muitas das nossas dores são dores de outras pessoas e que elas resolveram. Então, a gente tem essa cooperação, né, da classe, dos peritos lá e avaliadores. Então, fica o convite, né, dos nossos encontros mensais, das nossas câmaras técnicas, dos nossos estudos, eventos. E espero vocês lá. Vamos sim. Vamos sim. Obrigado, Fabi. Obrigada. Valeu, obrigado.